Paz de Deus, meus irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor e a graça de nosso Senhor esteja no coração de todos nós. Meus amados e amadas irmãs, irmãos e irmãs, né? Nesse processo maravilhoso de libertação que só o Espírito Santo concede a todos nós, que é esse processo maravilhoso de libertação de todo o sistema religioso que existe no mundo. Irmãos, tem um ditado que diz o seguinte, é um dito popular que fala assim, de boa intenção o inferno está cheio. Porque muita gente, dizendo que tinha uma boa intenção, fez muita maldade. E todas as igrejas iniciaram com uma boa intenção de algum homem, de reunir as pessoas, mas aí começa a criar aquela diferenciação de quem chegou na frente sabe mais do que quem chegou depois. Isso porque eles passam a ter uma igreja onde o conhecimento é passado de um para o outro, como era antigamente, né, irmãos? Então eles acabam voltando para o tempo de Moisés, onde os ensinos eram passados de pai para filho, os mais velhos sabiam mais do que os mais novos. Mas o Senhor Jesus veio aqui, irmãos, e quebrou todos esses paradigmas, todas essas lógicas, esses pensamentos, que é fácil de um homem passar para outro. Irmão, um homem que é ancião, por exemplo, ele passa por filho dele o cargo de ancião. Mas o que um homem não pode passar para o outro é a conversão no Espírito Santo. E nós estamos num tempo em que a graça verdadeira, não essa graça que o pessoal fala aqui é graça, né? É uma graça esquisita, né? A graça do homem. Mas a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus que veio a nós através de Jesus Cristo, o Filho unigênito, ela é totalmente espiritual. E ela não tem esse negócio de filho de pai passar para filho, não. Mãe passar para filha, não existe. Quem passa tudo para nós é o Espírito Santo, diretamente. Então, um jovem de apenas, vamos botar, 17 anos, ele pode ser muito mais consagrado do que um homem de 50 anos. Porque a idade não tem mérito nenhum, irmãos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que envelhece é o corpo. Tem muita gente velha de mente nova e tem muita gente nova de mente velha. Então, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o conhecimento vem pela revelação do Espírito Santo. Então não tem esse negócio de mais velho, mais novo. Isso daí é coisa de homem, irmãos. Ou no tempo de Moisés, teve uma época que só ele, porque ele falava com Deus, então ele julgava todo o povo. Mas estava difícil para ele. Então o sogro dele deu uma ideia para ele constituir vários juízes entre o povo. E quem foram esses juízes? Os anciãos, os mais velhos, os mais experientes. Que a experiência a experiência de vida, irmãos, ela é algo que tem que ser respeitada, né? Embora tem gente que fica velho sem ter realmente uma experiência porque não tinha sabedoria. Mas aquela pessoa que tem sabedoria, os anos de idade dela, tem que ser respeitado, mas nas coisas cotidianas desse mundo. Agora, na graça de Deus, um homem, não é porque é velho, ele vai ter mais sabedoria do que um mais novo. Na graça de Deus não existe isso, irmãos. Tem mais sabedoria aquele que se consagra a Deus através do Espírito Santo. Então, tem um homem, por exemplo, que tem 90 anos, 80 anos,
e está lá na congregação há 80 anos. E ele fala, não, eu estou há muitos anos no caminho, eu sou ancião. Irmão, tem homens como esse tipo aí que nunca se converteu verdadeiramente ao evangelho verdadeiro. Nunca. Porque quando nós entramos para esse evangelho, irmãos, ninguém mais se sente maior do que o outro. Ninguém. Os discípulos do Senhor estavam lá arrazoando, né, discutindo quem era o maior, quem sabe Pedro, né, que é um dos primeiros, quem sabe João, aquele que parecia que tinha mais assim afinidade com Jesus Cristo, né? Quem sabe eles estavam discutindo. Mas o Senhor Jesus falou que o maior lá no reino dos céus, irmãos, né, são os menores. Aquele que se faz servo, e também as crianças, que tem uma parte que o Senhor mostra, que as criancinhas que são as perfeitas. Porque na pureza da mente deles, eles se consagram mais a Deus. Tem uma parte que fala, né, da criança a gente tira o perfeito louvor, né? Então, irmãos, a verdade é a seguinte, não importa a idade, não importa o tempo que a pessoa diz que tem, estou caminhando há 80 anos na tal graça. Irmão, tudo isso aí tem que ser colocado como lixo, como Paulo fez, como lixo, como esterco. Você teve 70 anos no erro. Eu tive, por exemplo, 59 anos no erro, no engano. A igreja me destruiu. A igreja atrapalhou a minha visão de mundo, a igreja me atrapalhou na minha vida cotidiana, a igreja me afastou de Deus, a igreja me afastou dos mistérios celestiais. Só quando verdadeiramente eu passei a dar ouvido ao Espírito Santo, é que eu realmente comecei a ter conhecimento da graça. Então, irmãos, tudo que eu ouvia aqueles homens falar, olha, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus já quer isso, Deus já quer aquilo, tudo isso eu estou atribuindo isso ao estado de lixo, irmão, lixo. Nada disso prestava. Os homens estão aí achando que são os tais, se reúnem, criaram um monte de ensinamento que destruíram a minha relação com Deus. Irmãos, está cheio de gente aí que teve a sua ligação com Deus destruída, não sabe nem mais como fazer. Sempre acreditou que precisava de um homem, de um profeta, de um ancião. Tanto é, irmãos, que dentro do nosso povo existe um costume de pedir oração. Irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Sabe por quê? Atribuir a outro aquilo que Deus te deu. Como é que você pode recusar Jesus Cristo dessa forma? Irmãos, um dia desse mesmo, o irmão falou, ora por mim. Eu falei também, ora por mim também, irmãos. Ora por esse canal, né? Não. É bom que nós oremos uns pelos outros. É bom que na nossa oração, quando nós estamos meditando no Senhor, na nossa oração, que nós também venhamos a pedir pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda não entenderam a graça, por aqueles que ainda não tiveram sua visão espiritual aberta, né? Sabe por quê, irmão? Quando nós pedimos, e com sinceridade, demonstra que nós temos preocupação com nossos irmãos. Agora, pedir por pedir é hipocrisia. Se você tentar chegar diante de Deus e orar pelos teus irmãos, sem verdadeiramente estar preocupado com teus irmãos, você é um hipócrita. Você é rejeitado na presença do Senhor. Irmãos, Deus não ouve oração mentirosa. Esse negócio de que alguém vai orar, então fala assim, olha, ora por isso, olha por aquilo, ora por aquilo. Isso é uma oração mentirosa. A oração, ela tem que sair do fundo do coração, lá do teu templo. E lá no teu templo mesmo, você já fala diretamente com o Espírito Santo. Irmãos, a pior oração que existe perante Jesus Cristo é a oração que nos ensinaram a fazer dentro da congregação. Por quê? Porque é a oração de fariseu, irmãos. Não como os publicanos, o Senhor Jesus falava. Não sejais como os publicanos,
que oram em esquinas para serem ouvidos, oram assim, na frente de todos para ser ouvido. E o que foi que a congregação ensinou a nós, irmãos? Não é todo mundo ficar calado e um lá ficar orando bem alto para todo mundo ouvir? Um dia, irmãos, alguém falou, acho que numa conversa assim de comentário, em alguma rede social, ou alguém falou, não sei, que na igreja, a congregação, quando alguém ora, não ora para Deus, ora para os outros irmãos ouvir. E eu comecei a meditar sobre aquilo e eu vi verdadeiramente quem ora na congregação não ora para Deus, ora para os irmãos ouvir. Tem até uns vídeos aí no YouTube, a oração linda, oração do poeta. Irmãos, foi uma das orações assim que o pessoal fala, a oração linda, é a oração mais hipócrita que tem. Uma oração que o homem faz para o homem ouvir. Como é que pode pegar um direito celestial que Deus te concede e fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou para não fazer? O que o Senhor Jesus falou, meu irmão, minha irmã? Medita comigo. Olha como nós fomos aprisionados numa mentira, num engano, numa ofensa a Deus. Irmãos, eu estou cansado de ofender a Deus e eu fico assim, eu tenho que pedir perdão a Deus. Quantas vezes eu ofendi a Deus? Porque dentro da congregação eu fui ensinado a ofender a Deus. Em tudo. Mas o Senhor Jesus falou para todos nós, irmãos, quando fordes orar, olha só isso, entra no teu quarto, fecha a porta, no oculto, ou naquele tempo podia nem ter porta, podia ter cortina, né? Mas entra no teu quarto, no reservado, onde vai estar só você, e ali eleva seu pensamento para o céu. Você tem que falar alto, só se for para você ouvir. Se você não está convencido daquilo que você vai falar, então não vem do coração. Irmãos, para fazer uma oração rotineira, como o Senhor Jesus falava, não fica nessas vãs repetição que o homem faz. Ele repete. Jesus ensinava. Mas abre teu coração diante de Deus. Mas se o Espírito Santo já está dentro de nós, por que eu preciso falar? Só se for para Satanás ouvir, irmãos, porque ele ouve o que a gente fala. Segundo o que a gente sabe. Ele ouve o que a gente fala, mas ele não pode entrar no nosso coração. Mas o Espírito Santo está lá no nosso coração. Então, se eu orar sem falar uma palavra, só o Espírito Santo vai ouvir. Por quê? Porque é como o Espírito Santo me fala. O Espírito Santo me fala, mas não é com voz de homem. As pessoas que estão do meu lado não ouvem. Embora tenha registro na Bíblia, né? Parece que quando o Espírito Santo apareceu para Saulo, ninguém ouviu nada, mas viram um clarão e se assustaram, né? Foi um evento assim assombroso, né? Mas o Espírito Santo, quando fala com você, meu irmão, minha irmã, ele fala dentro de você. Mesmo que se você ouvir uma voz, mesmo que ele tenha que fazer uma voz, ela vai aparecer lá de dentro de você e vai para a tua mente. Não foi fora. Quem está do teu lado, você pode perguntar, você ouviu isso? Ninguém vai ouvir. Mas você vai. Por quê? Porque o teu templo é dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer orar verdadeiramente para o Senhor, não fala. Para de se amostrar como publicano. Entra no teu quarto e fala, Senhor, olha essa menina. Quando você vai olhar pela tua filha, você está querendo ouvir que ela ouça. É uma oração mentirosa e hipócrita. Irmãos, até se você se reunir para orar, como é que nós vamos fazer? Vamos nos reunir para orar, irmão? Cada um faça a sua oração no silêncio. Cada um eleve seu pensamento. Eu creio que a única coisa que dá para fazer junto é cantar louvores, é estarmos juntos em santas conversações. Porque quando os servos e servas de Deus se reúnem, podem conversar sobre as grandezas de Deus, sobre suas experiências, glorificar o nome de Deus, dando testemunho verídicos da sua vida e não da vida dos outros. Porque aquele que não tem testemunho para contar, deveria fechar a boca.
Porque nós temos que falar das nossas experiências com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a oração que fazem na igreja é uma oração de ofensa a Deus. Não está fazendo oração para Deus, está fazendo oração para aquele povo ouvir. Essa é a grande verdade. Vamos obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. A igreja ensinou a juntar todo mundo lá e orar bem alto. Orar, grita. Eu já orei muitas vezes na igreja, né, irmãos? Mas, como todos vocês, eu estou nesse processo de libertação e o Senhor, pelo Espírito Santo, está trazendo muita informação. E aquilo que eu estou falando aqui, irmãos, é para que cada um que ouça isso medite. Medite, considere a respeito e dentro do seu templo, converse com o Espírito Santo, converse com Deus, sabe, no reservado. Como é que é reservado? Irmãos, eu posso estar dentro de um ônibus. O ônibus está me levando, está todo mundo me vendo, eu olho para uma pessoa, cumprimento, mas lá dentro do meu templo eu estou numa oração sincera com Deus. Eu estou orando pelo meu irmão de forma sincera, e Deus sabe se é sincero. Eu estou orando pela minha irmã de forma sincera. Eu estou apresentando a causa de uma irmã que ela confidenciou, irmão, eu estou com uma causa muito difícil, né? Nas suas orações, lembra de mim. Mas não é, assim, a irmã, não é que ela não crê nas orações dela, mas ela quer que uma igreja ore por ela, porque é uma causa muito difícil. Porque, na verdade, irmãos, eu creio o seguinte, a luz que o Senhor está trazendo é que cada um tem que ter ligação com Deus. E se você tem essa ligação, você não pede oração para ninguém. Sabe o que o Senhor ensina mais? Irmão, nós estamos aprendendo junto. Esse negócio de pedir oração não é certo, não. Mas nós estamos viciados. A gente vira e mexe e fala em pedido de oração. Santo Deus, tem misericórdia de nós. Irmãos, se nós somos sacerdotes, é nós que apresentamos as causas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ninguém precisa pedir oração, não. Aquele que está sensível ao Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que está ouvindo o clamor do meu irmão lá. Vai me fazer também. Então, quando nós apresentamos um ou outro, nós estamos apresentando a igreja toda. Irmão, é complicado você crescer na estatura de varão perfeito, dentro da graça, porque você tem que... É tudo novo. Tudo que o homem ensinou é errado. Tudo que eles ensinaram era ofensa a Deus. Agora, uma grande questão que me traz aqui, irmãos, é que há muito tempo atrás, o Senhor já me mostrou que era para orar você dirigindo o teu carro, você pode estar em cima de uma bicicleta, em cima de uma moto, você pode estar em cima até de um cavalo, de um burro, e você ali, você ora. Você tem que parar, vamos colocar um cavalo, você está de cavalo, você tem que parar o cavalo, para você botar o joelho no chão e orar. Isso é mentira que o homem falou, irmãos. Você tem que orar no seu oculto, você está lá no cavalo galopando, mas ali você está clamando a Deus, você está falando Senhor, Senhor. Lá no teu íntimo, e conversando diretamente com o Senhor. E aí você vai ver o sobrenatural acontecer. Então, irmãos, esse negócio que nos ensinaram que para orar tem que ajoelhar, isso é uma mentira. Nós podemos orar em pé, nós podemos orar andando, nós podemos orar trabalhando, a irmã pode orar cozinhando, a irmã está orando, alguém interrompe, fala com a irmã atende, tal, mas a sua comunhão está no céu, aí a irmã volta para a oração, porque o Espírito Santo está ali, ele não saiu dali, ele está dentro do seu tempo. Então a irmã está em oração o tempo todo, o tempo todo. O que nós temos que fazer, irmão, é vigiar aquilo que sai da nossa boca. Quer dizer, o Senhor Jesus falou, né? Que o que contamina é aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que vigiar o que sai da nossa boca, porque nós estamos em ligação direta com o Espírito Santo o tempo todo, né? Porque se saiu da nossa boca, estava no nosso coração. Se estava no nosso coração, o Espírito Santo tomou ciência ali. Ele está no nosso templo. Agora, aqueles que não se converteram, aqueles que ainda não assumiu o seu templo, aqueles que ainda não falam com o Espírito Santo,
é melhor que continue se reunindo lá na igreja do homem, para que o homem vá dizendo para ele tudo que ele tem que fazer. Tem muitos que querem ficar lá naquela doutrina do homem, então fica. Quer ficar ouvindo o que o homem diz, o que é certo e errado? Fica lá ouvindo. Aí quando o homem fala para você, vai para a esquerda, você vai. Se tiver um buraco, você vai cair. Mas aí você não vai poder reclamar de Deus. E quando você tiver que clamar para Deus, você não vai saber, porque você não sabe clamar. Tem irmã que acha que para orar precisa de véu. Então, se não tiver mais véu no mundo, se ela foi presa em algum lugar, já pensou? Foi presa num lugar injustamente, não tem véu lá, ela não vai poder orar. Ah, me arruma um pano para botar na cabeça. Ué, pano não é véu. Se pano fosse véu, então não precisa de véu, basta pano, pode ser pano vermelho, rosa, azul. Irmão, nós temos que deixar de ser hipócrita, porque lá na congregação nós aprendemos a ser hipócrita. Todos são hipócritas. Todo finge que é crente, veste fantasia de crente, ora como hipócrita. Sabe, irmãos, o que o Senhor me mostrou? Que quando nós ajoelhamos, nós somos hipócritas. Porque o nosso corpo está ajoelhando, mas o nosso coração não se ajoelhou. O Senhor não quer que você bote o joelho no chão, irmãos. Não. Os judeus tinham a mania de botar o rosto no chão. Os muçulmanos também lá têm o costume de botar o tapetinho e o rosto no chão. Mas, irmãos, tem outras de denominação aí que saíram na frente. Eles oram em pé, orando onde estiver. Nós precisamos estar o tempo todo prostrados diante de Deus, no templo. O tempo todo nós temos que estar numa posição, assim, espiritualmente, prostrado diante da autoridade, da grandeza, da magnitude do nosso Deus, porque Ele se apresenta a nós pelo Espírito Santo. Então, que nós estejamos prostrados lá. Sabe, irmãos, hoje o Senhor dá de falar da oração. Você se prostra diante do Senhor quando toda a palavra que lá no teu íntimo você vai falar com o Espírito Santo é sincera. Se você orar por um irmão e você não está no teu coração preocupado com ele, você não está se prostrando ao Senhor. Você está sendo hipócrita. Se humilha diante do Espírito Santo, sem que ninguém veja. A palavra ensina, até quando o homem está fazendo jejum, para ele passar óleo no cabelo. Naquele tempo o pessoal passava óleo no cabelo, né? Para poder ficar bonito. Então a palavra nos ensina para que ninguém perceba que nós estamos no jejum. Irmão, ninguém tem que perceber a nossa oração. Tem que estar lá no nosso íntimo, a gente orando e prostrado diante do Espírito Santo o tempo todo. Porque está cheio de gente que bota o joelho no chão. Essa igreja que a gente frequentou durante toda a vida, irmãos, o que tinha de criança que joelhava e ficava de olho aberto, porque aprendeu, foi botar o joelho no chão, como se isso fosse alguma coisa para Deus, irmãos. Como tem irmãs que joelham, mas está pensando no cabelo, homens que joelham assim na hora da oração, está pensando no negócio, está pensando no carro, está pensando em tanta coisa, porque não se prostram verdadeiramente diante do Espírito Santo. Essa oração da igreja é mentirosa. Irmãos, isso que eu estou falando aqui, essa mensagem é para os verdadeiros adoradores. Aqueles que querem orar como o Senhor Jesus ensinou, para que nós entremos na nossa privacidade. Aquele que sentir de ir lá no quarto botar o joelho no chão, pode botar, irmãos. Mas é só uma posição que você vai orar. Você pode orar até de pé para o alto. Se alguém te amarrar com os pés e a cabeça para baixo, irmão, você tem que estar prostrado diante do Espírito Santo e lá dentro do teu ser você orar ao Senhor. Então, não é botar o joelho no chão que faz a oração chegar ao céu, não. É nós estarmos prostrados. E o que é estar prostrado? É estarmos sinceros, humilhados e sinceros na presença do Espírito Santo. Reconhecendo a grandeza do Espírito Santo, que é a nossa ligação com Deus aqui na terra. Irmãos, nós não precisamos ajoelhar para orar.
Aquele que quiser ajoelhar, ajoelha. Mas saiba que não é o teu ajoelhar que tem algum sentido, alguma importância diante de Deus. É o teu ajoelhar lá dentro, é o seu prostrar-se diante do Pai, em sinceridade. Em sinceridade. Queridos e amados irmãos e irmãs, vamos meditar sobre essa palavra, irmãos. E que o nome de Deus seja louvado e glorificado nas nossas vidas, amém.